Eu sou João Laurentes, aluno da Escola Pequeno Príncipe, e estamos iniciando mais uma série do podcast com o Leozão. Olá pessoal, eu sou Henrico Neri e quero te convidar para assistir essa série onde falaremos sobre a variação linguística. Essa série conta com 8 episódios que falam muito sobre a variação em nossa língua portuguesa. Nesse episódio em específico, iremos falar sobre a variação linguística e também o preconceito linguístico. Para esse bate-papo, convidamos a professora Rinara Negreiros Cocudai. Seja bem-vinda, professora. Pode se apresentar aí à vontade. Quero que você fale um pouquinho de você e sobre a sua trajetória e seu currículo. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre a variação da linguagem, não é? Essa variação tão rica que nós temos um grande escritor brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, que ele fala que o nosso Brasil é um Brasil de 1000 Brasis. Ou seja, nós temos aí uma variedade riquíssima de linguagem. Então, falar sobre esse assunto, embora tenha muitos vieses para discussão, é prazeroso porque nós sabemos da fundamentação teórica que nós temos desses grandes escritores brasileiros. Então, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Professora, seja muito mais que bem-vinda e conta um pouquinho pra gente qual que é a importância de estarmos aqui batendo um papo sobre essa variação linguística. Então, essa variação, ela é uma variação que traz uma discussão sobre a língua viva, porque a língua, ela é viva. Como que é isso? A cada dia nascem novos termos, porque nós, na sociedade, vivemos diariamente em situações novidosas. Frente a isso, nasce a cada dia novos saberes, e assim, novas situações históricas, e por isso, nasce todos os dias palavras. Então, é um constante aprender quando se trata de linguagem. E se existem estudos, o que eles dizem sobre isso? Eles que mandam, ou seja, que determinam o que devemos falar? Oi, Henrico, boa essa pergunta sua. Na verdade, não é o estudioso que determina aquilo que eu vou falar. É muito interessante que quando nós discutimos sobre dicionários, às vezes até os nossos internautas pensem sobre isso, que nós temos um dicionário, mas nós temos diversos escritores que produzem pesquisas para escreverem dicionários. Há um deles que eu gosto muito, que é o Antônio Roais, e que o dicionário dele tem aí uma imensidão de termos, e eu falo que ele é assim, bem ousado, ele arrisca todo dia, chegam palavras novas são colocadas no Roais. E o que acontece? Tendo em vista que a língua é viva e que nós aqui somos falantes da língua, é o inverso que acontece. É por muito falarmos que as palavras vão cair dentro do dicionário. E é isso que eles fazem, eles estudam, analisam esses termos que vão chegando na nossa língua. Olha aí com a chegada da tecnologia no nosso país. Eu costumo brincar com meus alunos dizendo o seguinte, que quando o computador da IBM chegou no aeroporto de Guarulhos para o primeiro lote de vendas, na caixa veio o manual em inglês. E, consequentemente, novos termos. Nós não falávamos mouse, nós não falávamos CPU, e, de repente, essas palavras foram entrando dentro da nossa linguagem, no nosso dia a dia. Entendi. Certo. Professora, fala um pouco sobre Labov também pra gente. Ele era um escritor, falou muito sobre a linguagem também. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Bacana quando se trata de Labov, é porque em sala de aula nós discutimos um pouco sobre isso, sobre esses teóricos, não é? Na verdade, nós estamos tratando até esses nomes mais para fundamentar nossa fala, porque acho que quem assiste ao nosso bate-papo quer mesmo saber sobre que palavras são essas, não é? Mas Labov, ele vai falar dessa língua social, dessa linguagem que todos os dias muda, dessa conversa que nós temos e que ela todos os dias se modela dentro destas realidades. E conquanto nós vamos, dentro das nossas construções de fala, nós vamos então inserindo termos novos, falando aí de língua e sociedade. Ele traz para a gente essa discussão de língua e sociedade. E ele nos convida então, se ele está discutindo nesse viés social e pensando que nós temos várias convenções sociais, ou seja, nós nos encontramos todos os dias
em eventos diferentes. Por exemplo, vocês são colegas, estudam lá na Escola Pequeno Príncipe e combinam à tarde andar de bicicleta. A roupa que vocês vão para andar de bicicleta é uma. Mas se a mãe avisa, olha, sábado temos um casamento, temos um aniversário. Vai ser diferente. Isso que eu queria que vocês vissem. Realmente muda, assim. A linguagem é do mesmo modo. A nossa linguagem pode influenciar na sociedade. Porque, por exemplo, na escola, eu falo com meu amigo de um jeito, mas eu falo com os professores de outro, entendeu? Então eu mudo o meu palavreado. Como é que isso ajuda na sociedade? E é exatamente isso que o escritor vai dizer. Ele esse seu exemplo é a realidade da teoria dele. Porque o que acontece? À medida em que a convenção social muda-se a linguagem. Acho que lá na escola vocês vivenciam um pouquinho disso no dia a dia, né? Se eu converso com o Henrico, eu uso algumas gírias, que ele é meu amigo, então eu uso algumas gírias, eu uso um palavreado diferente, um palavreado mais informal. Okay. Mas quando eu converso com algum professor, por exemplo, eu tento manter uma certa rigorosidade na minha fala. Tipo, não falo tão informal, assim como eu falo com um diretor. Eu falo de uma maneira mais formal, tentando manter uma conversa mais séria, diferente do que eu falo com meu amigo. E é isso que esse escritor, o Labov, ele vai tratar, é exatamente dessas mudanças de conversa entre pares, e ele vai mostrar também que isso muda de acordo com o gênero. Menino e menina vai conversar, homem e mulher tem um jeito de conversar, de se comunicar diferente, né? Nós conversamos diferente das meninas. Eu e meus colegas conversamos muito sobre. E acredito que as meninas, elas falam muito de maquiagem e, tipo assim, não tem nada a ver com a nossa conversa, entendeu? Sim, outra situação também que eu percebo que influencia muito é o tempo. Por exemplo, nossos pais, eles usam palavreados que muitas vezes a gente nem conhece, ou então que a gente não usa mais no nosso dia a dia. É bacana, João, quando você faz esse comentário aí da conversa dentro do tempo. E dentro dos fatores sociais que ele vai mostrar isso, não é? Vai mudando o tempo. Por exemplo, as gírias que eu usava, vocês não usam mais. Por exemplo, se a gente conhecia um garoto e achava aquele menino bonitinho, a gente diria, nossa, aquele menino é um pão. Hoje em dia, falar isso pra vocês vira chacota, porque era uma linguagem comum naquele contexto. Então, muda-se também com o gênero, como vocês colocaram muito bem, mas também muda com o tempo. Mudam-se as gerações. Quantas novelas que nós assistíamos de escritores excelentes aqui no Brasil e aquelas expressões viravam assuntos, falas do nosso dia a dia, não é? Então isso é muito comum e é bacana essa forma como que ele coloca, trazendo essa questão social, né? Nessa conversa a gente vai comprovando e percebendo que é assim mesmo, que a fala vai nascendo entre nós. E como, por exemplo, a palavra amigo. Eu uso a expressão amigo, mas existe, tipo assim, várias outras pessoas que usam sinônimos, né, ao longo dos anos. Como parça, parceiro, brother. E acho que é uma diferenciação muito na linguagem. Atualmente, hoje mesmo, as pessoas usam muito casca de bala, que foi o que viralizou muito no TikTok, certo? E aí, tipo assim, mas casca de bala no Nordeste é, tipo assim, a casca de bala mesmo. Sim. E aí, tipo, meio que o regional meio que muda o estilo das palavras e as gírias mudam. Por exemplo, aqui tem um sentido, mas no Nordeste tem outro. E usaram esse casca de bala para se referir que a bala, ao tirar da casca, é difícil de separar, entendeu? Sim, então, por isso esse amigo forte. Bem coladinho ali, né? Junto, isso. Bacana. Inseparáveis, quase. É uma amizade de anos. É isso mesmo. E essas mudanças que vocês estão dizendo vão confirmando, né, gente? Essa variação da linguagem. E, portanto, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, não é a geração de vocês são da geração alfa, mas na geração Z, por exemplo, se vocês quiserem buscar, você encontra no Google facilmente. Esse dicionário vai trazer essa linguagem assim para a gente da geração Z e vai mostrar que quando eles viam que alguém tinha um determinado comportamento e que esse comportamento era assim absurdo e que a pessoa continuava natural, eles diziam assim, nossa, fulano faz isso e a cara nem treme. No meu tempo nós não dizíamos isso, nós dizíamos, e a cara nem queima, né? Então essa linguagem vai mudando mesmo com o tempo. Vocês percebem que vai se confirmando a teoria do pesquisador, não é? Sobre isso, e é isso mesmo. Então, assim, essa questão
na geração alfa, por exemplo, de vocês, alguns de vocês eu tenho ouvido falar, não estou dizendo exatamente em sala de aula, na escola Pequeno Príncipe, mas eu tenho ouvido pessoas dessa geração usarem o termo pode pá. E eu não sabia o que se tratava. Então eu procurei um colega, um aluno meu, e perguntei: o que é isso, pode pá, né? Para que ele pudesse me explicar o que tratava o termo. Esses dias um colega da minha turma, né, me chamou mesmo para ir jogar bola e para ir andar de bicicleta. Eu respondi pode pá, né, confirmando e aceitando o convite dele. Interessante. E professora, isso que conversamos tem a ver com o conceito da língua viva? É exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos mostrando que essa linguagem ela é praticada pelo falante e que atualmente ela vai se tornando vai mudando frente a essas realidades, não é? Mudanças como nós colocamos de tempo, geração, convenções sociais, questões geográficas, questões históricas e há outras influências também. Por exemplo, dentro este podcast, me parece que é uma série, né? Vocês disseram sim, aí no início, e eu vi aqui que tem algumas temáticas, então vocês também vão discutir sobre outros temas, por exemplo, sobre essa influência e como que é a linguagem no ambiente a Libras, como que é a linguagem indígena, como que é a linguagem do ponto de vista da literatura, como que o poeta fala. Então são diversas nuances, né, ou vertentes que nós temos exatamente para pesquisarmos e identificarmos e então revermos os nossos valores, a questão das nossas práticas, a questão de como que nós ouvimos o outro falar, se isso é certo ou errado, tem isso. Então, assim, há, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas o Maranhão, no Maranhão, a linguagem daquele estado sofre influência de 6 tribos indígenas daquele lugar. Isso na realidade atual. Então, quer dizer, como que pode não ser essa língua viva frente a essas mudanças que vão chegando, dessa sociedade que vai se adequando? E agora imagina o Maranhão com essas línguas indígenas e com toda essa influência da tecnologia. Parece que vocês terão aqui uma vertente que vai discutir sobre a questão de uma linguagem conectada. Então, quer dizer, novamente um outro viés da variação linguística. Realmente, como a senhora tinha dito antes, o Brasil é um Brasil de 1000 Brasis, então realmente tem muita riqueza cultural aqui, né? Mas falando sobre a língua viva, eu posso citar como exemplo a mudança do pronome de tratamento, por exemplo, a vossa mercê. Hoje em dia quase não é utilizado, tipo assim, eu mesmo nem conheci estudando um pouco sobre o podcast e acabei descobrindo essa palavra e gostaria de perguntar se isso tem a ver com a linguagem viva. E é isso, porque o que acontece? Se o pronome era dito de uma determinada forma num outro tempo, e ele vai perdendo, vou usar assim, perdendo sílabas, perdendo pedaços de acordo à fala, isso sim comprova o estudo do que nós estamos discutindo, não é? Sim, realmente, porque eu penso que fomos nós, os falantes da língua, que mudamos meio que as palavras e formamos também novas palavras. Como, por exemplo, tinha 2 sílabas, né? O vô e o cê. E a gente meio que formou o você, que hoje em dia a gente utiliza muito. Tem alguma relação? Tem alguma coisa assim? Totalmente relacionado. É isso que acontece, não é? A sociedade vai utilizando. Por exemplo, eu gosto sempre de falar com os meus alunos sobre o futuro do presente. Eu tenho ouvido tão pouco, eu direi, eu falarei, eu cantarei, mas eu vou cantar, eu vou falar, eu vou dizer. Deixa que eu vou falar com a professora, eu vou falar. Então, a sociedade tem optado por não utilizar o futuro do presente. Então eu temo, porque eu sou apaixonada com verbos, gosto da língua, e assim, não é que eu defendo a língua formal, não é isso, de modo algum. Eu amo literatura, eu estudo vários e gosto de ouvir, ouço canção brasileira riquíssimas, de nuances das mais diversas, por escritores de todas as condições socioeconômicas, mas eu fico temerosa que daqui a um tempo esse nosso futuro do presente possa vir cair em desuso, como você acabou de comprovar aí no Vossa Mercê, no pronome. Como o João disse, sobraram 2 sílabas na linguagem formal,
Mas na linguagem informal, às vezes a gente usa nas mensagens de WhatsApp, né, VC sozinha, ou até mesmo o C, a letra C sozinha. E essas mudanças são corretas, professora? Antes de te responder se elas são corretas, Henrique, eu quero te dizer o seguinte. Quando você usa VC lá no WhatsApp, ou C, seu interlocutor te entende? Entende. Pronto, você estabeleceu comunicação. Não é? A linguagem não é para isso. Para que eu fale e meu interlocutor compreenda o que eu disse. Então, se você colocou lá no WhatsApp V e um C, colocou um C e um ponto, ou daqui a pouco só a letra C, você estabeleceu comunicação. A discussão da variação da linguagem, principalmente na questão da normativa, nós trabalhamos muito essa questão. A gramática normativa e a gramática descritiva. Na gramática normativa, o que acontece? Ela vai trabalhar com a questão de certo e errado. Já na gramática descritiva, não. Ela vai trabalhar a linguagem dentro de todas as suas variações sociais, de todas as vertentes, das possíveis falas, não é? Então, a gramática descritiva não trata com a ideia de certo e errado. Então, quando você me pergunta, é certo, professor? Eu vou dizer, olha, é certo para aquele ambiente de comunicação. Porque a linguagem, a beleza da linguagem é isso. É eu dominar a linguagem e usá-la no evento social em que eu estiver para alcançar o meu objetivo. Quando vocês estão assistindo futebol lá no sofá com os pais, como que é a linguagem, não é? É uma linguagem desprendida de formas, não tem essa preocupação. Mas quando você vai apresentar um trabalho em sala de aula, aí você já muda. Já tem que ser mais formal, mais rigoroso, né? Isso mesmo, né? Então é isso que acontece. E, professora, falando um pouco sobre a relação social, eu estava me lembrando aqui de uma aula que você falou sobre os imigrantes em Teoflotone. Você acha que isso causou alguma mudança na nossa linguagem? Olha, eu nunca fiz assim um estudo, uma pesquisa em Teoflotone. Minha irmã é historiadora e ela fez uma pesquisa relacionada com essas influências mais políticas, de trabalho, num viés histórico. Eu nunca fiz uma pesquisa assim, mas o que eu percebo, eu vou muito à padaria alemã e olhando ali, eu olhando os produtos que tem ali, eu adoro um biscoito que eles fazem à base de Pfefferkuchen, que é fofa, né? Então hoje nós temos nos mercados de Teoflotone fofa para vender. E quando nós chegamos lá fora, em outras cidades da nossa Minas Gerais ainda, ninguém conhece. Se você for ao sul do país, você vai encontrar. Tem uma história que minha irmã, até nessa pesquisa dela, ela fez e comentou comigo que eu fiquei encantada sobre o pão de Natal. Porque o pão de Natal é nosso. Porque as mulheres alemãs aqui chegando queriam fazer um pão que era comum no país delas. Não tendo os produtos, elas adequaram e criaram o pão de Natal. Então eu fui morar em Belo Horizonte, eu queria pão de Natal na padaria, não tinha. Porque o pão de Natal é nosso, então surge o pão de Natal. Olha uma outra palavra, surge a fofa, não é? Nós temos aqui em Teoflotone a maticola. Então, a maticola é nossa. Por isso, a maticola vai trazer o quê? Vai trazer para nós uma linguagem, o nome de um refrigerante que nós não vamos encontrar em outros estados. Então, essa é a beleza das influências culturais, não é? E nós vimos aí, então, essa influência. E se nós formos analisar as influências dos libaneses, nos produtos, no mercado, no nome das lojas, os nomes das ruas de Teoflotone. Tem um livro, Nossa Rua Conta História. Nesse livro, nós temos ali as denominações das ruas, todos com história da influência, não é? Dos imigrantes. E as migrações internas, quando um povo brasileiro muda de um estado para o outro, isso também influencia na variação linguística? Olha, influencia sim. Nós temos, inclusive, às vezes acontece de alguns amigos, não sei se aconteceu com vocês, o amigo muda para um outro estado e volta falando com um sotaque. Eu sou um risco. Onde eu estou, eu já adequo a linguagem, a fonética do lugar. Então, isso tem tudo a ver. Porque quando nós, nessa relação social, olha como que a relação social influencia, não é? Então, nessa relação social, você vem a mudança
do som, das palavras, mas muda também o nome das coisas. Eu morei no Ceará e a senhora que trabalhava comigo me perguntou onde estão as cruzetas. Eu não sabia o que era cruzeta, era um cabide para colocar roupa. E depois eu aprendi, e assim como aprendi diversos termos. Então realmente influenciei muito, viu? Nesse caso aí. Nas nossas aulas de geografia, a gente estudou muito sobre fronteiras. E o Brasil mesmo, ele tem fronteira com diversos países. A senhora acha que essas fronteiras e essa mistura de línguas e povos pode influenciar hoje na nossa cultura e linguagem? Olha, claro que influencia e às vezes vai trazendo para dentro do estado, vai avançando para dentro do estado. O pessoal do agro, por exemplo, que trabalha nas divisas no país, eles trazem termos, nomes de maquinário, formas de trabalhar com a terra e tudo isso traz para a gente grandes influências como que eu digo, das palavras mesmo, dos termos. Então, claro que nós sofremos influências das divisas. Há, por exemplo, cidades que são divisa, nós temos isso no Mato Grosso, que divide ali com vários países, inclusive, e nós observamos, então, termos que trazem para a gente termos novos de outro idioma por influência daquele povo, né? Da mesma forma nós levamos para eles, viu? Não pensa que somos só nós que compramos isso porque somos mais flexíveis, não. Todos, isso acontece também em outros países. Tanto que, do mesmo jeito que nós temos a linguagem formal, existe o inglês de rua, o francês de rua. Então, isso não é uma coisa só de Brasil, não. Tá? Fique claro isso pra gente aí. E como você falou, a migração interna contribui muito, né? Eu conheço várias pessoas que mudaram de um estado para o outro e quando voltaram, falavam termos que, tipo assim, eu não conhecia, né? Como você falou de sua amiga. Isso, é verdade. Eu acho bacana ali o pessoal de Juiz de Fora, você chega lá, você percebe o X o som, né, do S puxado do carioca, vocês. Quando nós chegamos ali no sul de Minas, nós percebemos o porta do paulista e nós vamos andando em nossa Minas Gerais, que é extensa e que faz aí, tem suas divisas, nós vamos percebendo a influência aqui do Espírito Santo. Em Ataleia, ali, que já vai fazendo divisa, nós já percebemos a influência do Espírito Santo na linguagem das pessoas. Realmente. E, professora, falando também sobre regional e sobre essas divisas, muita gente acha até engraçado como soa essas palavras, esses sotaques que muitas vezes a gente não é acostumado a escutar. Você acha que isso é um preconceito linguístico? Olha, o preconceito não é só nós escutarmos, o preconceito é o que nós fazemos quando nós escutamos. E é isso que, em sala de aula, gente, o livro do EPP, do Bernoulli, é excelente material. Eu revendo as teorias que o livro traz para a gente sobre o Marcos Bagno, né? Traz nome quando a gente fala de preconceito linguístico, um grande nome no Brasil de discussão sobre isso, tem pesquisas maravilhosas, é Marcos Bagno. Ele fala do livro Preconceito Linguístico. E o problema é o que nós fazemos quando ouvimos, é a forma de discriminar o outro frente àquela linguagem, do sorriso, mas não um sorriso de diferença, nada espontâneo, mas de acreditar que é menor. Sabe quando você quer se impor pela linguagem? Achar que é a linguagem que diz quem você é e que o outro é menos frente a isso? Isso é um preconceito linguístico. Quando eu ouço e faço piadinhas, por exemplo, nossa escola, nós temos alunos que vêm de outras cidades para estudar conosco. E se vem alguém do Vale, do Jequitinhonha, vem com um sotaque mais arrastado, com termos que nós não conhecíamos. Então é acolher, é aprender com ele, é conversar, é comentar, falar desses sinônimos, desses significados, sabe? Então, ele vai nos ensinar isso, a respeitar essas variantes, é isso. No começo das aulas de variação linguística, eu só tinha apenas uma visão, pois eu achava que apenas a linguagem formal, né, a norma padrão, ela estava correta. E como você falou, né, eu vi que isso é errado. E como você falou do Marcos,
o material do Bernoulli é muito bom, né, professora? Pelo que a gente estudou, percebo que ele faz textos de grandes estudiosos do assunto. Sim, inclusive nessa aula nós comentamos sim sobre Marcos Wagner, e naquele momento, eu não sei se na sala de aula de vocês eu comentei isso, é bem possível que eu tenha falado, sobre algumas canções aí que foram vetadas, vocês lembram dos anos 60 aí da Adoniran Barbosa? Então é exatamente por isso. É aquela que fala tira ao Álvaro? Isso, e é exatamente isso. A Dona Irã vai falar tirar o Álvaro, por quê? Porque ele estava tratando sobre a linguagem do povo, sobre a linguagem daquele bairro, não é? E é exatamente isso, é aquela mesmo, sobre tirar o Álvaro. Essa música, eu não sei se vocês sabem, essa música foi vetada nos anos 60, e interessante que a música, ela não vai contra o sistema. Ela não tinha nada contra o governo de Estado, ela não estava comentando nada sobre isso. Por um bom tempo, eu não sei se isso é um passado nosso, sabe? Eu fico, às vezes, preocupada. Mas, por um bom tempo, umas classes sociais que detinham o poder econômico elas entendiam que aquela linguagem era a única possível. E então, frente a isso, quem não falava desta forma era discriminado. Era a linguagem do poder, era a linguagem da comunicação. Há poucos anos, nós tivemos o governo Fernando Henrique, sociólogo renomadíssimo, deu palestras no Brasil e para fora do Brasil, para vários lugares, um homem de vasto conhecimento. E que, ao meu ver, teve um governo muito bom. Mas quando ele ia falar na televisão, ele mantinha sua linguagem formal. E eu, na adolescência, eu ficava tentando entender o que ele estava dizendo. E, embora na minha casa discutia-se muito política, discutia-se muito aquela linguagem, mas eu tentava entendê-lo e não conseguia. E então, é importante que nós tenhamos uma linguagem para alcançar a todos. Há pouco tempo, um ministro, me parece, eu não lembro se o ministro da Fazenda, esteve no programa da Ana Maria para falar, e ele usou uma linguagem simples, que todos nós pudéssemos atender, todos nós brasileiros, estou falando da massa brasileira, eu não estou falando de alguns de nós que somos privilegiados de dominarmos a linguagem formal, eu estou dizendo de uma comunicação para todos. Então, assim, eu acho que nós temos que ter esse cuidado, esse preconceito existe ainda, muitas pessoas são discriminadas por causa do jeito que fala, são discriminadas pelas gírias, e eu acredito que tudo isso nós temos que ter um cuidado muito especial. Realmente. E, Nara, por que você acha que o preconceito linguístico ainda é tão comum no Brasil? É comum. O que acontece? Eu acredito que nas escolas nós precisamos ter um cuidado maior em trazer estas variantes e valorizar todas essas variantes. Porque, embora nós tenhamos que ter um conhecimento e um domínio da norma padrão, porque a norma padrão, por exemplo, está presente no edital do Enem. E aí, esse edital do Enem tem que estar numa norma padrão para que o Brasil não vire o que aconteceu com a África, 2-3 quilômetros, um dialeto diferente. Então, nós precisamos trabalhar, sim, a norma padrão em sala de aula, mas trabalhar as diversas variantes. Inclusive, eu vi aqui na programação de vocês que vocês terão aí um podcast com a professora Sagita, que vai trazer toda essa linguagem da literatura brasileira. Então, com certeza, nesse viés, nós perceberemos as diversas possibilidades de fala. Nós temos que saber nos comunicar em diversos lugares. Por exemplo, um médico precisa de atender um paciente de diversos níveis sociais. Do mesma forma, um advogado. Então, assim, é importante que nós saibamos conversar com todos, inclusive cuidar do outro. Tem um YouTube de uma médica que eu encantei. Ela atende idosos e ela atende idosos de classes, de bairros, de comunidades diferentes que precisam de um atendimento diferenciado. E como ela tinha alguns pacientes que não sabiam ler,
Ela então criou figurinhas e ela prega nos medicamentos, noite, a lua, e ela coloca os reloginhos. Isso é preocupar com o outro? Isso é preocupar em alcançar seu cliente com a linguagem que ele precisa. Então, isso para mim é a beleza da variação linguística, não é? Com certeza, com certeza. E professora, aqui só pra gente finalizar aqui, você pode dar uma dica tanto pra gente quanto pro pessoal de casa que tá aí assistindo, algumas dicas de como podemos combater esse preconceito linguístico no nosso dia a dia? Olha, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos primeiro cuidar do próximo. Eu acho que essa questão de quando você comunica querendo que o outro alcance a informação, o seu cuidado é diferente. Então eu acredito que a maior importância é ouvir, ter paciência para ouvir os diferentes. Gente, nós não somos iguais. Então, independente do espaço onde você esteja e de quem você seja, escute, respeite, sabe? Oriente, nós somos diferentes e assim é preciso entender as diversas formas de falar. Nós temos poetas brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, cada um com suas diferenças. Nós temos músicos, nós temos aí, eu não vou citar nomes, mas do mesmo jeito que nós temos Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, que tem um domínio da linguagem. Chico Buarque é professor de letras, estudou letras. Então, assim, do mesmo modo que nós temos outros. Mas vai me dizer que a Dona Irã Barbosa não alcançava seu público com seu samba na periferia? Então, nós temos que entender que existem diversas linguagens para cada povo desse Brasil, com suas diferenças. E é isso que eu tenho para dizer. É respeitar as diferenças e nós, alunos da escola, precisamos ter o domínio, precisamos entender tanto a norma culta quanto as diversas variantes. Eu acredito que assim nós sairemos bem em qualquer lugar que formos trabalhar, respeitando a todos. Então, professora, muito obrigado pela sua participação. É um prazer enorme estar aqui com a senhora. Realmente, esse foi um podcast assim muito importante, porque ajudou tanto a gente como entrevistadores quanto o pessoal de casa que muitas vezes tinha uma certa dificuldade, uma dúvida sobre alguma coisa. E pessoal, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela atenção de todos.